Um dos momentos mais difíceis na história de Jesus de Nazaré, eu não sei se aquele momento em que ele estava na cruz, ele percebe que ficou tudo escuro, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei se foi aquele momento que ele disse isso, porque ele sentiu-se, como ele mesmo falou, desamparado pelo Pai. Aí as pessoas ficam imaginando o que fez com que ele se sentisse desamparado pelo Pai. Talvez o Pai não quis olhar para aquele momento em que o filho estava padecendo toda aquela dor, tal como Agar, lembra de Agar? Quando estava com o filhinho dela quase à morte, ela se distancia de Ismael, porque não tinha água, e ela se distancia para não ver a morte do menino. Ela não podia fazer nada. Tudo que ela podia fazer, ela tentou fazer, mas não podia. Então ela não queria ver o filho padecendo daquele jeito. Eu não sei se foi esse mesmo tipo de olhar do pai para com o filho, que naquele momento ele não podia fazer nada pelo filho, então ele se distancia de uma forma, não posso olhar para esse momento, e Jesus sente o desamparo de Deus. Ele fala isso, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei se foi esse o momento mais difícil de Jesus de Nazaré, ou se foi aquele momento em que estão cuspindo nele, esbofeteando, colocando aquela cruz de espinho na cabeça dele. Não sei se ele está levando chicotadas, também não sei se foi esse momento mais difícil. Mas uma coisa é certa, fica muito claro para mim que o Getsemane, parece que ele resume toda a agonia de Jesus. Ele antevê tudo aquilo que ele vai passar. Ali naquela cruz, quando Jesus estava pendurado no madeiro, já quase dando o último suspiro, em que o Pai não quer ver aquele momento, mas a questão das trevas ela é tão poderosa que é como se todo o pecado do mundo inteiro, você pensa nos piores elementos da face da terra, os pecados desse pessoal todo estava sendo jogado em cima de Jesus de Nazaré. Quem aguentaria isso? A gente não aguenta os nossos próprios erros, imagine aguentar os erros do mundo inteiro. Mas o Getsemane, para mim, ele condensa toda essa, vamos dizer assim, a paixão, como a gente fala, toda essa paixão de Cristo, toda essa trajetória de sofrimento de Jesus Cristo. O texto que eu separei para refletir é Mateus capítulo 26, de 36 a 56, e Lucas 22, de 39 a 51. Eu vou ler aqui, não está na projeção, mas eu transcrevi. Mateus 26, de 36 a 56, diz assim: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Assim nem um
uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que é chegado aquele que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. Logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se dele, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: Mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora: Saíste com espada e varapaus para me prender como um salteador? Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. A metáfora do Getsemane, eu vejo mais do que uma história que está se passando, mas dizer que você pode passar por alguns Getsemanes na vida, você vai entender o texto. Nesse texto, eu percebi que Getsemane, em primeiro lugar, é lugar de esmagamento. Getsemane significa lagar, onde se espreme as azeitonas e fazem o azeite. Lugar de esmagamento. Em alguns lugares pode ser de uva, por exemplo, mas é esmagar. E isso representa bastante, é muito significativo que ele tenha passado esse momento nesse lugar chamado Getsemane, porque ele estava representando literalmente o Cristo que estava sendo esmagado. Ele está sendo esmagado psicologicamente falando. A pressão psicológica sobre Jesus era extremamente poderosa a ponto de ele sentir-se mais do que deprimido, mas esmagado na sua dor da alma. Ele sente literalmente dor profunda na alma. O texto diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Eu acho bem interessante que parece que Jesus não estava querendo que eles vissem o que aconteceria na alma de Jesus. Então ele diz: vocês fiquem aqui, que agora é comigo, sozinho. É mais ou menos como Jacó, né? Jacó está voltando para a casa dos pais, mas ele tem uma culpa nas costas de que Jesus não tivesse. Então ele percebe que tem um anjo ali e ele começa a lutar com o anjo. Ou seja, agora sou eu com o anjo. Jesus diria assim: agora sou eu com o Pai.
Eu acredito que nós tenhamos esse momento. Tem hora que não é um amigo, não é um pastor, não é um conselheiro, mas é você com o Pai. Aquilo que Jesus falou, né? A hora de você entrar no teu aposento, trancar a porta, e é você sozinho com o Pai. Alguns pais ou algumas mães, no seu momento de profunda tristeza, elas não querem chorar na frente dos filhos. Então elas já vêm se trancam no lugar. Para quê? Para que a tristeza dela não contamine o processo de crescimento dos filhos. Então ela se distancia, ou ele se distancia, para não mostrar a sua tristeza. Eu acredito que Jesus se distancia, primeiro porque ele faz isso. Agora é meu momento com meu Pai, sou eu sozinho. Ainda que ele teve muitos momentos assim, mas não tão como esse. Ele se distancia. E por outro lado, se para Jesus foi extremamente difícil, os discípulos já percebiam que era um momento muito difícil. E tem um texto, se for a memória em Lucas, que diz que quando eles estão dormindo de tristeza. Eu não sei se você já dormiu de tristeza. Se você tem mais de 30, eu acredito que você já dormiu de tristeza. É aquele momento assim que você, vou dormir para ver se passa isso. Eu vou dormir para ver se essa dor passa. Mas na verdade esse dormir, às vezes, muitas vezes, não é um dormir que nós não gostaríamos de acordar mais. Os discípulos estavam dormindo pesado, segundo um dos textos, estava dormindo de tristeza. Getsêmani, como eu disse, é lagar de azeite, onde se pega lá o Monte das Oliveiras, né? Tem um lugar, um jardim chamado Getsêmani. Getsêmani também pode ser um lugar de tentação. 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí como você pode pensar que ele estando próximo a Jesus, eles estão próximos a Jesus, de uma certa forma também compartilhando, ainda não totalmente, mas assim, sentindo um pouco da dor de Jesus, estão próximos a Jesus, e ele diz para que você não entre em tentação. Mas como ser tentado estando próximo de Jesus? Não deveríamos ter uma grande proteção, né? Só por estar próximo a Jesus, a tentação não vai nos atingir. Às vezes, no lugar mais sagrado, as tentações são maiores. Adão e Eva, que eu diga, onde que eles estavam? Eles estavam no inferninho? Eles estavam na boate da caverna? Não, eles estavam lá onde eles se encontravam com Deus, onde Deus passeava, caminhava, e visitava o homem, lugar sagrado, onde não tinha mal nenhum. E é ali, naquele lugar sagrado, ele foi horrivelmente tentado. Então Jesus faz esse alerta: vocês estão do meu lado, mas vigia. Eu costumo dizer que um servo de Deus dificilmente seria tentado por uma prostituta. Dificilmente, servo de Deus. Porque ele sabe quem é aquela coisa. Mas por alguém sagrado ele seria tentado. E a gente corre muitos esses riscos, inclusive em lugares sagrados. Getsêmani também é o lugar de agonia. O Lucas 22:44 diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente. A agonia é como se você estivesse sendo sufocado, assim, né? Você está quase sem ar, é quase beira da morte, né? Você não consegue mais respirar. E o texto diz que ele estava agonizando de muita dor. Você percebe que ele não tem, nesse momento, não tem alguma coisa ferindo o corpo dele, não tem pessoas perturbando o ouvido dele,
mas ele sabe o que vai passar. Então a pressão sobre Jesus de Nazaré era horrível. Ele sabia que ele ia passar por gente, cair nas mãos de gente que não presta, achando que estão fazendo a vontade de Deus. E o Jesus de Nazaré, que tinha feito só o bem, imagina você, ele só faz o bem, ele cura o leproso, ele chama as prostitutas para a salvação, ele entra na casa daquele que é separado da sociedade, ele cura, ele sara, ele ressuscita, ele só faz coisas boas. E agora é o contrário. Eu não sei se você já teve situação assim, em que você ajuda a pessoa, ajuda, e depois ela vem por trás e quer te dar uma rasteira, puxa teu tapete. De uma pessoa estranha, você nem esperaria coisa boa, mas alguém que caminhou contigo, você ajudou, a tristeza é muito maior. E está lá, o povo que o pai dele fez, que zelou por ele, agora se volta contra o Filho de Deus. E ele orava, na agonia dele, ele orava mais intensamente. Eu acredito que a nossa vida também, ela se deve dar muitas vezes assim. O cristão, ele ora, mas existe um momento que ele tem que orar muito mais. Tem momento que ele tem que orar muito mais ainda. Eu tenho um colega, tinha um colega aí que estava mais pastoreando naquela igreja ali do Nova Sintra, Igreja Batista Nova Sintra. Aí eu dizia assim para ele: irmão, eu estou precisando orar mais um pouquinho, você me empresta a chave do teu templo? Ele: claro, Israel, eu te empresto. Aí, mas se quiser ir mais alguém, pode ir? Claro, pode. Aí tinha eu e um outro rapaz, que ele é cantor, aí a gente subia o Nova Sintra a pé, era bem puxado, mas com o tempo fica saudável, né? A gente ia lá naquela igreja e a gente estava orando mais intensamente. A gente precisa perceber isso. Agora, é bem interessante. Todos nós, indistintamente, passaremos ou já passamos momentos que nós temos que orar mais intensamente. Mas se você não estiver praticando a vida de oração, quando você precisar orar mais intensamente, você não vai conseguir. É como se fosse um corredor. Você, quero participar de 10 quilômetros da tribuna. Rapaz, você caminha, você corre durante o ano inteiro? Não, tem quantos? Tem 50, mas eu nunca corri. Quero correr 10 quilômetros da tribuna. Então não vai dar certo. Tu vai se estourar todo, porque você não está acostumado. Na vida de oração também é assim. Se você não tiver com o hábito de orar, quando você precisar orar muito mais, você não vai conseguir. Se a gente caminhar com Jesus de Nazaré, você vai ver que o hábito dele era estar lá no monte para orar. Não é a primeira vez que ele está orando sozinho. Muitas vezes Jesus subiu ao monte para orar. Lugar que ele conseguia ficar sozinho. Eu não estou dizendo que você tem que subir o monte, né? Senão quem mora em São Paulo estaria sob vantagem com a gente, né? Eles estão mais alto. Mas aquele lugar secreto é você com Deus. Getsemane pode ser e deve ser esse lugar em que a gente precise orar mais intensamente. Getsemane também pode ser um lugar de transtornos psicossomáticos. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E percebe? E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A situação de Jesus de Nazaré era tão angustiante da alma, que o corpo dele reage dessa forma. Já não sai mais sal, né? Sai agora sangue dele. Uma vez eu disse que Jesus passou transtornos psicossomáticos, que são enfermidades que atacam a mente e que afetam o corpo. Isso é um clássico da depressão. Quando a pessoa entra num momento de
tristeza da alma tão profunda que o corpo dessa pessoa pode reagir também com algum tipo de doença no organismo. E teve pessoa teve um senhor, quando eu falei isso, teve um senhor que ficou aborrecido. Jesus não ficou deprimido. Não, rapaz. Como é que você pode, Jesus, ficar deprimido? A minha alma está angustiada até a morte, ele disse. O que é isso? Sentindo já perdendo as forças. Que não seja um sintoma de depressão. E tem gente que diz que depressão é coisa do diabo. Então, não, ele é um ser humano. A gente não afirma isso. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Estava sujeito às mesmas dores que a gente. Só que eu acredito, meus irmãos, que nós não teríamos força suficiente para aguentar toda essa pressão. Nós já teríamos sucumbido há muito tempo. Mas ele não, ele tinha uma estrutura evidentemente melhor, por causa da comunhão que ele tinha com Deus, da percepção que ele tinha da divindade de Deus. Então, o suporte dele era muito maior, mas entretanto, o corpo dele chorou, a alma dele chora, dói. Mas ele não desiste. Ele vai aonde resolver isso? 3 vezes ele vai lá e fala com o Pai: eu não desisto, Pai, eu não desisto. Mas seja feita a tua vontade. Getsemane pode ser o momento, o lugar também de abandono e solidão. Essa é uma fala de Jesus que ele expressa a tristeza dele também. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Nenhuma hora você sofreu comigo? Nenhuma hora você sentiu? Não aguentou? Pedro resolveu, não posso fazer nada, vou dormir. Eu creio, meus irmãos, que quando Jesus chama esses discípulos, ele está dizendo: eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Vem comigo. Suporte. Exato, eu preciso de ajuda. E imagine você, Jesus de Nazaré, dizendo que está precisando de ajuda. Quanto mais a gente, queridos. O rei Salomão dizia: busca o seu próprio proveito aquele que não se associa. Ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. E está sofrendo e se isolar plenamente, isso é burrice. Existe um momento que ele está precisando: meu irmão, eu estou precisando da sua ajuda. Eu não preciso da sua ajuda financeira, nem preciso da sua ajuda em oração comigo. Não ora, tem pessoas que falam assim: ora por mim. Tudo bem, quando eu cheguei em casa eu vou orar por você. Está pedindo para orar? Tem que orar agora, entendeu? Orar agora. Mas espera chegar em casa, que talvez a pessoa não chegue em casa. Não, vem cá, vou orar por você. Estou no trabalho, estou falando, ora por mim, não. Ora por você, fala aqui no banheiro. Vem aqui no banheiro que eu estou falando com você. Eu já fiz isso com um amigo, né? E já aconselhei outras pessoas a fazerem isso também. Mas minha senhora estava apavorada no trabalho. E aí, nesse caso, eu orei com ela na Copa, né? Era mulher, Copa do cozinha, eu orei por ela. Aí depois ela me contou que fez a mesma coisa com uma outra colega que estava desesperada. Aí eu fui com o banheiro, ela nem cristã era, mas só o fato de ela ter aprendido a orar já amenizou a dor daquela pessoa. Muitas vezes, nesse momento de sofrimento, de esmagamento nosso, de dor da alma, às vezes as pessoas nos abandonam, deixam a gente sozinho. Já se sentiu assim? Sozinho? Completamente só. Não precisa. No mínimo, é com o Pai que a gente resolve isso. Getsemane pode ser o lugar de traição. Lucas 22, 48. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Caramba, Judas, você estava comigo.
estava do meu lado, eu peguei você, você foi evangelizar. Judas evangelizou também. Expulsou demônio, fez cura, ele fez isso. Ele voltou contente, Senhor, aí teu nome até. Ele estava naquele meio também. Mas agora, aquele que iria te proteger é aquele que te deu uma pernada, te puxou o teu tapete. Se vocês têm mais de 30, mais de 40, você já teve alguns momentos assim de pessoas puxando o seu tapete. Olha, não. Mas Jesus sabe onde ele está. Ele está lá no Getsemane, ele foi lá para conversar com o Pai. Mas, por outro lado, Getsemane pode ser um lugar de transformação, de mudança. Não esqueça que, para que o azeite surgisse, aquela azeitona teve que ser esmagada. E enquanto a azeitona que era, ela tinha uma limitação, um tempo menor. Mas quando ela se transforma em azeite, aí ela vai abençoar muitas vidas em lugares que você nem imagina. Getsemane tem que ser o lugar, o tempo de oração. E indo um pouco mais diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Mateus 26, 39, Mateus 26, 42. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 44. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ele não desiste, ele fica insistindo. Senhor, quase de mim esse cálice, quase de mim esse cálice. Mas aí chega à conclusão, né? Seja feita a tua vontade, perdão. Às vezes a gente quer que Deus elimine o problema, né? Quando a gente está em situação de esmagamento, assim, de muito sofrimento um atrás do outro, a gente quer que Deus elimine o problema. Às vezes Ele está usando aqueles problemas para transformar a gente em algo melhor. Aleluia. Pessoa que passando por sofrimento, possa ser pessoas que possam abençoar outras pessoas, possam socorrer outras pessoas. Agora, tem as pessoas que desistem, elas não vão abençoar ninguém. Pelo contrário, toda vez que você lida com alguém que desistiu, ela se acovardou. E Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não somos desses que recuam. A gente vai enfrentar a dificuldade, a gente tem que enfrentar o sofrimento, a gente vai enfrentar coisas que possam vir contra nós, mas a gente precisa enfrentar no lugar certo. Qual o lugar certo? Presença de Deus, oração, intensa oração. E Ele faz isso. As mudanças se faz pela oração, a mudança se faz pela oração intensa. E você vai perceber que também é o lugar do conforto, quando o anjo vem para confortar a Jesus. E ele, é bem interessante, e Jesus passando aquele momento todo, ele vai incentivar os discípulos, vigiar e orar. Tipo assim, mas eu estou precisando de ajuda, eu estou ajudando. Às vezes Deus faz isso com a gente, sabe? Você passando alguns momentos difíceis, bate alguém que você precisa orar por ela. Mas Senhor, eu estou precisando de oração, eu que tenho que orar. Lembra de Jó? Deus fala para Jó, já no finalzinho, né? Ora pelos seus amigos. Jó estava todo quebrado, rapaz, cheio de ferida purulenta. A mulher dele disse que o teu bafo é horrível, está tudo podre dentro de você. Amaldiçoa teu Deus e morre. Não foi isso que ela dizia? Então está lá, e Deus foi, ele está lá todo magro. Eu fico imaginando Magé, ele tinha que pegar caco de telha para tirar o pus que estava no corpo dele. E Deus fala: olha para os seus amigos, para abençoá-lo. Você diria assim: mas eu estou precisando de oração. É para dizer que o poder não é teu. O poder não é do teu dinheiro, o teu poder não é da tua saúde, mas o poder que vem de Deus te transita por você e vai abençoar a pessoa. Eu tinha um amigo que dizia assim:
Você é pastor, mas Joel, você tem que mostrar que você tem dinheiro, Joel. Como é que você vai dizer que Deus abençoa essas pessoas se você anda de bicicleta, irmão? Aparência. O apóstolo Paulo diz assim: temos um tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder não seja da nossa parte, mas sim de Deus. O vaso de barro é algo frágil. O vaso de barro é de pouco valor, mas dentro desse vaso de barro tem um tesouro precioso. É assim a vida do homem de Deus, da mulher de Deus. É como um vaso de barro. Você é frágil por fora, pode ser até frágil psicologicamente, mas quando você abrir o coração para Jesus, você tem algo precioso, você tem algo mais valioso do que ouro, do qualquer coisa do mundo. E é isso que nos faz abençoar pessoas. Não é porque você tem isso, tem aquilo que vai abençoar. Não. Isso o mundo poderia fazer, mas nós temos algo especial. Então Jesus, naquela dor, Ele ainda conforta, Ele incentiva, mas sobretudo é viver sobre a vontade de Deus. O finalzinho diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o conforta. Quando não há mais conforto humano, Deus sempre providencia o milagre do conforto. Aquela paz que você vai sentir, que não é porque o problema foi resolvido, mas que você sente que está na mão de Deus, entendeu? Está na mão de Deus. Um certo homem disse assim para mim: eu estava sofrendo perseguição numa empresa que eu trabalhei, e de superior, né? Então você não tem como combater isso, porque você não tem acesso à diretoria. Aquele era o eletricista que estava fazendo serviço lá na empresa, e ele disse assim, ele percebeu que eu estava assim meio angustiado. Ele disse: tá legal, cara? Estou muito bem não, cara. Estou passando umas situações aqui na empresa. Aí ele falou assim para mim: Joel, você entregou a vida a Jesus? Eu falei: sim, entreguei minha vida a Jesus. E onde está, ele perguntou, e onde está Jesus hoje? Eu falei assim: no coração daquele que acredita. Mais do que isso, Joel, ele subiu ao céu e ele está à direita do Pai. Lembra que ele intercede por nós? Ou seja, Joel, se a tua vida está na mão dele, você está lá em cima com ele. Você está lá em cima com ele. Quando ele me falou isso, eu descansei. Estar lá em cima com ele é que você está superior a qualquer situação que possa acontecer aqui embaixo. Você está lá em cima com ele, entendeu? E isso é verdade, de verdade mesmo. E aí depois eu percebi as pessoas batendo cabeça lá e eu tranquilo. A moça que estava armando contra mim: nossa, ele está tão em paz. Que estranho. A gente sabe onde a gente está em paz, né? É lá na mão do Pai do céu, é onde que Jesus que estava. Jesus, o Sérgio Pimenta, de Vencedores por Cristo, já falecido, ele canta uma música, compôs uma música, ele diz: só quem sofreu pode ajudar quem sofreu. E o escritor hebreu diz isso, né, de Jesus. Ele foi tentado em tudo, ele padeceu por tudo, e por tudo ele pode ajudar a todos nós. Que Deus fortaleça o seu coração. E se você encontrar alguém no Getsemane deles, que você possa ajudá-lo também, né, em nome de Jesus, naquilo que você puder, e buscar plenamente a presença de Deus. Deixa eu